Imagine seguir por uma estrada perdida no meio do sertão cearense. Durante quilômetros, quase não há movimento. O silêncio domina a paisagem. A vegetação seca se espalha pelos dois lados do caminho e, à primeira vista, parece não existir nada além do sertão. Mas então, aos poucos, algo começa a surgir no horizonte. Primeiro aparecem algumas construções antigas, depois, uma igreja, casas, prédios que parecem ter sido esquecidos pelo tempo. Por um instante, é difícil acreditar no que está diante dos olhos. Aquilo já foi uma cidade. Um lugar onde famílias viviam, crianças corriam pelas ruas, comerciantes abriam suas portas e moradores construíam suas vidas, acreditando que aquele seria o seu lar para sempre. Hoje, porém, o cenário é completamente diferente. As ruas estão vazias, muitas construções permanecem de pé, mas já não cumprem a função para a qual foram construídas. Portas permanecem fechadas. Janelas observam uma cidade onde quase ninguém passa. O tempo continuou avançando, mas Cococi ficou para trás. Localizada no sertão do Ceará, essa antiga cidade se transformou, com o passar dos anos, em um dos lugares mais curiosos e impressionantes da região. Para quem chega pela primeira vez, a sensação é quase surreal. Como um lugar inteiro pôde ser abandonado? O que aconteceu com as pessoas que viviam ali? Por que famílias inteiras decidiram deixar suas casas e seguir para outros destinos? Seria possível que tudo tivesse começado com um único acontecimento? Uma tragédia? Uma seca devastadora? Uma crise que destruiu a cidade? Ou será que a verdade foi ainda mais lenta e silenciosa? A história de Cococi não é a história de uma cidade que desapareceu de um dia para o outro. Não houve uma única noite em que todos fizeram as malas e partiram. O abandono aconteceu aos poucos. Famílias foram embora. Comércios perderam clientes. Serviços começaram a desaparecer. E pouco a pouco, aquilo que antes era uma comunidade viva começou a se transformar em um lugar onde o silêncio ocupava cada vez mais espaço. Mas Cococi nem sempre foi assim. Durante muito tempo, aquela região foi importante para as pessoas que viviam no sertão. A cidade chegou a ter movimento, comércio e uma população que dependia diretamente da vida local para sobreviver. Era um lugar onde todos se conheciam, onde as notícias circulavam rapidamente, onde festas, encontros religiosos e acontecimentos do dia a dia faziam parte da rotina de uma comunidade que parecia estar profundamente ligada àquela terra. Ninguém imaginava que, décadas depois, muitas dessas mesmas ruas seriam percorridas por visitantes curiosos, tentando entender por que uma cidade inteira praticamente desapareceu. E talvez seja justamente isso que torna Cococi tão fascinante. Porque suas ruínas não contam uma história simples. Elas guardam marcas de diferentes épocas, marcas de decisões políticas, de dificuldades econômicas, do isolamento, da luta constante contra as condições do sertão e, principalmente, das escolhas feitas por pessoas que, em determinado momento, perceberam que permanecer ali já não era mais possível. Quando uma cidade começa a perder seus moradores, a mudança raramente acontece de forma dramática. No início, quase ninguém percebe. Uma família decide partir em busca de trabalho. Outra se muda para uma cidade maior. Um jovem vai embora para estudar e nunca mais volta. Um comércio fecha porque já não consegue se manter. Depois outro. E mais outro. Até que um dia, aquilo que parecia apenas uma mudança temporária se transforma em algo impossível de ignorar. A cidade está ficando vazia. Foi assim que, pouco a pouco, Cococi começou a caminhar em direção ao destino que ninguém poderia imaginar quando suas ruas ainda estavam cheias. Mas antes de entender por que aquele lugar foi abandonado, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer a Cococi que existia antes do silêncio. A cidade que tinha moradores, que tinha movimento, que tinha importância. Porque somente olhando para o passado é possível compreender como um lugar que um dia foi lar para tantas pessoas acabou se tornando uma das cidades quase fantasma mais impressionantes do sertão brasileiro. E é justamente aí que nossa história realmente começa.
no coração do sertão. Em uma terra marcada por longos períodos de dificuldade, resistência e sobrevivência. Uma terra onde construir uma cidade nunca foi fácil. E onde permanecer nela por gerações poderia ser ainda mais difícil. No próximo capítulo da história de Cocossi, vamos voltar aos primeiros anos desse lugar e descobrir como uma pequena comunidade cresceu até se tornar uma cidade com vida própria. Porque antes das ruas vazias, antes das casas abandonadas, antes do silêncio tomar conta de tudo, Cocossi era um lugar cheio de gente, e ninguém imaginava o que o futuro estava preparando. Muito antes de ser conhecida pelas construções vazias e pelo silêncio que hoje domina suas ruas, Cocossi era um lugar onde a vida seguia o ritmo do sertão. A região começou a ser ocupada em uma época em que sobreviver longe dos grandes centros exigia muito mais do que coragem. Era preciso aprender a conviver com a distância, com a falta de recursos, com as mudanças do clima e, principalmente, com a seca. Mesmo assim, famílias foram se estabelecendo na região. Aos poucos, pequenos agrupamentos de moradores começaram a surgir. Casas eram construídas, áreas de criação e agricultura sustentavam as famílias. O comércio local começava a se desenvolver, e com o passar do tempo, aquela comunidade cresceu. Para quem vivia ali, Cocossi não era um lugar esquecido, era o centro da própria vida. As pessoas trabalhavam, criavam seus filhos e construíam relações que muitas vezes duravam décadas. A rotina era simples, mas intensa. Durante o dia, homens e mulheres saíam para trabalhar. Alguns cuidavam da criação de animais, outros dependiam da agricultura e do comércio. As dificuldades faziam parte da vida, mas existia uma razão para continuar. Aquela era a terra deles. Era onde suas famílias haviam construído raízes. Com o crescimento da comunidade, Cocossi passou a ganhar mais importância dentro da região. Novos serviços começaram a aparecer. O movimento aumentou. As ruas, que hoje parecem silenciosas, já foram cenário de encontros, conversas e acontecimentos que movimentavam a população local. A igreja ocupava um papel importante na vida da comunidade. Não era apenas um local de celebração religiosa, era também um ponto de encontro. Em datas especiais, moradores se reuniam, famílias que viviam mais afastadas viajavam para participar das celebrações. Festas e eventos quebravam a rotina difícil do sertão. Era nesses momentos que a cidade parecia ainda mais viva. Havia crianças nas ruas, jovens se encontrando, adultos discutindo os acontecimentos da região, comerciantes esperando clientes, pessoas que conheciam praticamente todos ao seu redor. Em cidades pequenas, a vida possui um ritmo diferente. A notícia da chegada de alguém pode se espalhar rapidamente. O nascimento de uma criança se torna assunto entre vizinhos. A partida de uma família deixa uma ausência que todos percebem. E Cocossi era exatamente assim. Uma comunidade onde cada pessoa fazia parte de uma história maior. Durante anos, parecia difícil imaginar que aquela estrutura pudesse simplesmente desaparecer. Mas existia um detalhe importante. Por trás da vida que acontecia nas ruas, Cocossi dependia de condições extremamente frágeis. A economia local tinha limites, as oportunidades de trabalho eram poucas, a distância de outros centros dificultava o acesso a serviços e ao comércio. E o sertão, generoso em alguns períodos e implacável em outros, podia mudar completamente o destino de uma família quando as chuvas deixavam de chegar. Para muitos moradores, permanecer ali significava resistir. Resistir quando a terra produzia pouco. Resistir quando os recursos diminuíam. Resistir quando era necessário percorrer grandes distâncias para encontrar aquilo que não existia na própria cidade. Ainda assim, Cocossi continuava crescendo. Sua importância aumentou tanto que o lugar conquistou um status administrativo que parecia representar um novo capítulo para a população. Por um período, havia esperança de que a cidade pudesse continuar se desenvolvendo. A existência de uma administração própria significava mais do que uma simples mudança política. Para os moradores, representava reconhecimento. Cocossi tinha importância, tinha identidade, tinha um futuro.
E talvez tenha sido justamente por isso que os acontecimentos seguintes foram tão marcantes. Porque quando uma cidade acredita que está avançando, é difícil imaginar que o caminho possa, de repente, começar a seguir na direção contrária. Mas os primeiros sinais dessa mudança começaram a aparecer, não como uma grande tragédia anunciada, não com uma explosão, nem com um acontecimento capaz de esvaziar a cidade em poucos dias. A transformação começou de uma maneira muito mais silenciosa. Pequenas mudanças. Problemas que pareciam temporários, decisões tomadas longe das ruas de Cocossi e dificuldades que, somadas, começaram a mudar a vida de quem dependia daquele lugar. Enquanto isso, o mundo ao redor também estava mudando. Outras cidades cresciam. Novas oportunidades surgiam em regiões maiores. Estradas e centros urbanos passaram a atrair pessoas que, durante gerações, haviam permanecido em pequenas comunidades do interior. Os jovens começaram a olhar para além dos limites da cidade. Para alguns, partir era apenas uma decisão temporária. Ir embora para estudar, trabalhar, juntar dinheiro e depois voltar. Mas nem todos voltavam. E cada vez que alguém decidia construir uma nova vida longe dali, Cocossi perdia um pouco da força que mantinha sua comunidade unida. No início, ninguém chamaria aquilo de abandono. Era apenas a vida acontecendo, pessoas indo e vindo, famílias buscando novas oportunidades. Mas, sem perceber, a cidade começava a enfrentar um problema que se tornaria cada vez maior. Quando as pessoas partem, a cidade muda. Quando muitas pessoas partem, tudo começa a ser afetado. O comércio sente, os serviços diminuem, a circulação de dinheiro se reduz. E aqueles que permanecem passam a conviver com uma pergunta que antes talvez nunca tivesse existido. Ainda vale a pena ficar? Essa pergunta começaria a acompanhar cada vez mais moradores de Cocossi. E nos anos seguintes, acontecimentos políticos e administrativos mudariam profundamente o destino da cidade. O lugar que havia conquistado importância começaria a perder aquilo que parecia garantir seu futuro. Decisões seriam tomadas, a estrutura administrativa mudaria, e Cocossi passaria a enfrentar um processo que poucos moradores poderiam impedir. A cidade que um dia parecia estar crescendo começava lentamente a perder espaço, e aquilo seria apenas o começo. Porque enquanto alguns ainda acreditavam que tudo poderia voltar ao normal, uma sequência de dificuldades já estava preparando o caminho para o desaparecimento gradual da população. No próximo bloco, vamos descobrir o momento em que o destino de Cocossi começou realmente a mudar. A perda de importância política, as consequências para quem vivia na região, e como uma cidade que já havia sido símbolo de crescimento começou a perceber que seu futuro talvez não estivesse mais ali. Porque, às vezes, uma cidade não morre quando suas últimas casas são abandonadas. Às vezes, ela começa a desaparecer muito antes. No momento em que as pessoas percebem que o lugar onde construíram suas vidas já não consegue mais oferecer um motivo para permanecer. Durante algum tempo, Cocossi parecia ter encontrado seu lugar no sertão. A comunidade havia crescido, o movimento existia, a cidade possuía uma identidade própria. E para muitos moradores, não havia motivo para imaginar que aquele cenário pudesse mudar de forma tão profunda. Mas cidades pequenas podem depender de decisões que são tomadas muito longe de suas ruas. Uma mudança administrativa, uma nova divisão territorial, a transferência de serviços, a perda de investimentos, decisões que, no papel, podem parecer apenas questões políticas. Mas, para quem vive no lugar afetado, essas mudanças podem alterar completamente o futuro. E foi exatamente isso que começou a acontecer com Cocossi. Durante sua história, a localidade alcançou importância suficiente para se tornar sede de município. Para seus moradores, aquilo representava muito mais do que uma mudança de nome ou de status. Significava autonomia. Significava a presença de uma estrutura administrativa própria. Significava que Cocossi ocupava uma posição central para diversas comunidades da região. Mas essa condição não duraria para sempre.
Com o passar dos anos, mudanças administrativas alteraram profundamente o destino da cidade. Cocossi acabou perdendo sua condição de município e passou a ser vinculada novamente a outra administração. Para quem observa essa história hoje, pode parecer apenas um detalhe burocrático. Mas naquele momento, a consequência ia muito além. Quando uma cidade deixa de ser sede administrativa, parte da estrutura que movimenta o lugar pode começar a desaparecer. Serviços são transferidos. Funções públicas deixam de existir. Pessoas que dependiam daquela movimentação passam a procurar alternativas. E pouco a pouco, o centro que antes atraía moradores das regiões vizinhas começa a perder importância. Foi um processo lento, mas suas marcas começaram a aparecer. Cocossi já enfrentava as dificuldades naturais de uma região isolada do sertão. A distância dos grandes centros limitava o comércio. As oportunidades de trabalho eram reduzidas. A economia dependia fortemente das condições da região. Agora, além de tudo isso, a cidade também precisava lidar com a perda de parte da importância que havia conquistado. Para algumas famílias, ainda era possível permanecer. A terra continuava ali. As casas continuavam sendo seus lares. A memória de gerações estava presente em cada rua. Mas, para outras pessoas, o futuro começou a parecer cada vez mais distante. E quando a esperança de crescimento diminui, uma decisão que antes parecia impossível começa a se tornar necessária: ir embora. No começo, eram poucas famílias. Alguém partia para procurar trabalho em uma cidade maior. Outra pessoa deixava Cocossi para estudar. Alguns seguiam para regiões onde acreditavam existir mais oportunidades. E como acontece em muitas pequenas comunidades, uma partida podia abrir caminho para outras. Quem ia embora enviava notícias, contava sobre novas possibilidades, chamava parentes, indicava empregos, e lentamente a ideia de deixar Cocossi deixava de ser algo impensável. A cidade começou a enfrentar um fenômeno silencioso. Não existia uma ordem para que todos abandonassem suas casas. Não havia caminhões retirando a população de uma única vez. As pessoas simplesmente começaram a perceber que talvez fosse necessário construir a vida em outro lugar. E cada partida deixava uma marca. Uma casa fechada. Um comércio com menos clientes. Uma família menor na comunidade. Uma rua um pouco mais vazia. No entanto, apesar das dificuldades, Cocossi ainda resistia. Ainda havia moradores. Ainda existiam famílias determinadas a permanecer. Ainda havia pessoas que acreditavam que aquele processo poderia ser temporário. Mas o sertão reservava mais desafios, porque a perda de importância política era apenas uma parte da história. A sobrevivência da cidade também dependia daquilo que sempre havia determinado o destino de tantas comunidades da região: a água. Quando as chuvas chegavam, a esperança voltava. A terra podia produzir. Os animais encontravam melhores condições. A vida seguia. Mas quando a chuva demorava a aparecer, tudo começava a mudar. As plantações sofriam, os recursos diminuíam, e famílias que já viviam com poucas alternativas precisavam enfrentar decisões ainda mais difíceis. Em uma cidade isolada, uma seca prolongada não representa apenas um período de calor. Ela pode atingir praticamente todos os aspectos da vida. A produção diminui, o comércio perde força, a criação de animais é afetada, o dinheiro circula menos, e aqueles que já pensavam em partir encontram mais um motivo para ir embora. Foi nesse cenário que o futuro de Cocossi começou a se tornar ainda mais incerto. A cidade não desapareceria apenas por causa de uma decisão política, nem apenas pela falta de oportunidades. O que aconteceu ali seria resultado de vários fatores que começaram a se acumular ao longo do tempo. E quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava inverter aquele processo. Porque existe um momento em que uma cidade começa a perder algo que nenhuma construção pode substituir: as pessoas. Você pode manter uma igreja de pé, pode preservar uma praça, pode deixar uma escola intacta, mas sem moradores,
Esses lugares deixam de cumprir o papel para o qual foram criados. E Cocossi começava a sentir exatamente isso. A estrutura ainda estava ali. As ruas continuavam no mesmo lugar. As casas permaneciam. Mas a vida que dava sentido a tudo aquilo começava a desaparecer. Ainda assim, talvez ninguém imaginasse até onde aquele processo chegaria. Porque os anos seguintes seriam marcados por dificuldades ainda maiores. A seca voltaria a mostrar sua força. O isolamento continuaria dificultando o desenvolvimento. E cada nova geração teria menos motivos para permanecer onde seus pais e avós haviam vivido. A pergunta deixaria de ser apenas se Cocossi conseguiria crescer novamente. A pergunta passaria a ser outra. Quanto tempo aquela cidade conseguiria continuar viva? No próximo bloco, vamos entrar em um dos capítulos mais difíceis dessa história. O sertão sem chuva, as consequências para as famílias. E o momento em que partir deixou de ser apenas uma escolha para muitos moradores. Porque quando sobreviver em um lugar se torna cada vez mais difícil, até mesmo a terra onde uma família viveu por gerações pode precisar ser deixada para trás. Para entender por que tantas famílias começaram a deixar Cocossi, é impossível ignorar uma das forças que sempre moldaram a vida no sertão: a seca. Para quem vive em uma grande cidade, alguns meses sem chuva podem parecer apenas um período de calor intenso. Mas, no sertão, a ausência da chuva pode mudar tudo. Ela transforma a paisagem, afeta a produção, compromete a criação de animais, reduz os recursos disponíveis e obriga famílias inteiras a tomar decisões que jamais desejariam tomar. Em Cocossi, como em tantas outras comunidades do interior nordestino, a vida estava profundamente ligada às condições da terra. Quando o período chuvoso era favorável, existia esperança. As plantações podiam produzir. Os animais encontravam alimento. O comércio recebia algum movimento. E as famílias conseguiam seguir em frente. Mas bastava a chuva falhar para que o cenário começasse a mudar. Primeiro vinha a preocupação. Depois, a espera. Os moradores olhavam para o céu, esperando pelas nuvens, esperando que a próxima chuva pudesse salvar uma plantação, recuperar uma fonte de água, ou simplesmente garantir que ainda haveria condições de continuar vivendo ali. Mas nem sempre essa chuva chegava. E quando os períodos de estiagem se prolongavam, a sobrevivência se transformava em uma luta diária. A terra endurecia, a vegetação desaparecia, as plantações não produziam como antes, a criação de animais enfrentava dificuldades e a economia local, que já possuía poucas alternativas, ficava ainda mais frágil. Para muitas famílias não era apenas uma questão de perder dinheiro, era uma questão de sobrevivência. Sem uma produção suficiente, faltava alimento. Sem recursos, aumentavam as dívidas. E sem perspectivas de melhora, a ideia de procurar uma nova vida começava a surgir. Era nesse momento que algumas famílias tomavam a decisão mais difícil: deixar para trás o lugar onde haviam vivido durante toda a vida. Imagine crescer em uma cidade onde praticamente todos conhecem sua família, onde seus pais nasceram, onde seus avós construíram uma casa, onde cada rua guarda uma lembrança. Agora imagine perceber que, por mais que você queira permanecer, talvez já não existam condições para continuar. Essa foi uma realidade enfrentada por muitos moradores do sertão ao longo das décadas. E Cocossi não estava isolada desse processo. A cidade já havia começado a perder parte de sua importância. As oportunidades eram limitadas. O isolamento dificultava o desenvolvimento. E quando as condições climáticas se tornavam ainda mais severas, permanecer ali podia parecer uma escolha cada vez mais arriscada. Mas existe algo importante nessa história. A seca, sozinha, não explica tudo. Cocossi não foi abandonada simplesmente porque parou de chover. Se fosse assim, inúmeras outras cidades do sertão também teriam desaparecido completamente. O que tornou a situação de Cocossi diferente foi o acúmulo de problemas. A seca atingia uma população que já enfrentava poucas oportunidades. A cidade havia perdido importância administrativa,
Os serviços e as possibilidades de desenvolvimento se concentravam em outras regiões. E pouco a pouco, partir começou a parecer uma alternativa mais segura do que permanecer. Essa mudança aconteceu lentamente. Não houve um único dia em que a população acordou e decidiu abandonar a cidade. As partidas aconteceram em momentos diferentes. Algumas famílias foram embora durante períodos mais difíceis. Outras permaneceram por mais tempo, tentando resistir. Algumas acreditavam que a situação poderia melhorar com o retorno das chuvas, e em certos momentos realmente melhorava. Mas algo já havia mudado. Depois que uma família deixava Cocossi e encontrava uma nova oportunidade em outro lugar, dificilmente voltava. Os filhos cresciam longe dali, construíam suas próprias famílias em outras cidades. Encontravam empregos que Cocossi não podia oferecer. E pouco a pouco, os laços com a antiga cidade começavam a se enfraquecer. Enquanto isso, quem permanecia assistia a uma transformação silenciosa. Uma casa que antes tinha moradores, agora permanecia fechada. Depois outra. E mais uma. O comércio começava a sentir a redução da população. Menos moradores significavam menos clientes. Menos clientes significavam menos motivos para manter um estabelecimento aberto. E cada porta fechada tornava a cidade um pouco mais silenciosa. Mas para quem ainda vivia ali, Cocossi continuava sendo Cocossi. Ainda existiam famílias, ainda havia encontros, ainda havia pessoas determinadas a não abandonar o lugar. Porque sair nunca era uma decisão simples. Partir significava começar do zero. Deixar amigos, deixar parentes, deixar a própria história. Por isso, muitos resistiram o máximo que puderam. Tentaram adaptar suas vidas. Esperaram por tempos melhores. Acreditaram que o movimento poderia voltar. Mas a realidade ao redor continuava mudando. As cidades maiores ofereciam hospitais, escolas, empregos e serviços que começavam a fazer falta em comunidades menores e isoladas. Para as novas gerações, permanecer em Cocossi significava, muitas vezes, aceitar uma vida com poucas alternativas. E os jovens foram os primeiros a perceber isso. Muitos saíram para estudar, outros procuraram trabalho. Alguns partiram para cidades maiores sem saber se um dia retornariam. E, na maioria dos casos, não retornaram. Essa saída dos jovens criou um problema ainda maior, porque uma cidade consegue sobreviver às dificuldades quando novas gerações permanecem. São elas que assumem os negócios, criam novas famílias, mantêm as escolas cheias, fazem o comércio continuar funcionando. Quando os jovens começam a partir e deixam de voltar, o futuro da cidade começa a desaparecer antes mesmo de suas construções. E foi exatamente isso que começou a acontecer em Cocossi. Os moradores mais velhos ainda carregavam a memória da cidade cheia. Mas, ao redor deles, o número de pessoas diminuía. A cada ano parecia haver menos motivos para acreditar que o movimento voltaria. E então surgiu uma espécie de ciclo. As pessoas deixavam Cocossi porque havia poucas oportunidades. E quanto mais pessoas deixavam Cocossi, menos oportunidades existiam para quem ficava. O abandono alimentava o próprio abandono. Era um processo difícil de interromper, porque, em algum momento, a pergunta deixou de ser: será que vale a pena ir embora? E passou a ser: será que ainda vale a pena ficar? Essa pergunta começou a mudar o destino de famílias inteiras. E nos anos seguintes, Cocossi entraria na fase mais visível de sua transformação. A saída de moradores deixaria de ser algo pontual. Cada vez mais casas ficariam vazias. A cidade começaria a perder parte do movimento que ainda restava. E o lugar que durante tanto tempo havia resistido às dificuldades do sertão começaria a assumir uma nova aparência. A aparência de uma cidade que estava sendo deixada para trás. No próximo bloco, vamos acompanhar esse momento. O período em que as partidas se tornaram cada vez mais frequentes. Quando famílias inteiras começaram a construir suas vidas longe dali. E quando Cocossi começou finalmente a se transformar no cenário silencioso que conhecemos hoje. Porque uma cidade não se torna fantasma no instante em que a última pessoa vai embora.
Ela começa a se transformar muito antes. No momento em que, casa após casa, família após família, o futuro começa a partir. Durante muito tempo, Cocossi conseguiu resistir. Mesmo enfrentando períodos difíceis, a cidade continuava existindo, porque ainda havia pessoas dispostas a permanecer. As casas tinham moradores, as ruas ainda recebiam movimento. O comércio, mesmo limitado, continuava funcionando. A comunidade ainda possuía algo essencial para manter uma cidade viva: pessoas. Mas, aos poucos, esse cenário começou a mudar. As partidas, que antes pareciam casos isolados, começaram a se tornar cada vez mais comuns. Uma família ia embora. Depois outra. Um jovem saía para estudar e encontrava oportunidades em uma cidade maior. Um trabalhador partia em busca de emprego. Uma família inteira decidia se mudar para mais perto de hospitais, escolas e serviços. E quase sempre existia uma esperança. A esperança de voltar algum dia. Mas esse retorno nem sempre acontecia, porque depois de construir uma nova vida em outro lugar, voltar para Cocossi significava abandonar novamente tudo aquilo que havia sido conquistado. Os filhos começavam a estudar em outras cidades. Novos empregos apareciam, novas famílias eram formadas, e geração após geração, Cocossi começava a ficar cada vez mais distante. Para quem havia permanecido, a mudança era impossível de ignorar. Bastava caminhar pelas ruas. Casas que antes tinham crianças brincando em frente, agora permaneciam fechadas. Portas que se abriam todas as manhãs deixavam de se abrir. Pequenos estabelecimentos perdiam movimento. Alguns comerciantes tentavam resistir. Mas uma cidade com menos moradores também precisava de menos serviços. E quando um comércio fechava, outro motivo para permanecer desaparecia junto com ele. Esse foi um dos momentos mais difíceis da transformação de Cocossi, porque o problema já não era apenas a falta de oportunidades. A própria saída da população começava a criar novas dificuldades. Menos moradores significavam menos comércio. Menos comércio significava menos empregos. Menos empregos levavam mais pessoas a partir. Era um ciclo silencioso. E quanto mais ele avançava, mais difícil se tornava interrompê-lo. A cidade que havia sido construída durante décadas começou a perder, pouco a pouco, aquilo que nenhuma obra poderia substituir: a rotina. Uma praça vazia ainda pode continuar existindo. Uma igreja continua de pé mesmo quando recebe menos pessoas. Uma casa abandonada pode permanecer durante anos. Mas uma cidade depende de gente para continuar sendo uma cidade. E Cocossi estava perdendo justamente isso. Ainda havia resistência. Nem todos queriam partir. Para muitos moradores mais antigos, abandonar Cocossi era quase como abandonar uma parte de si mesmos. Era ali que estavam as lembranças, os parentes, os túmulos de familiares, as histórias que passavam de geração em geração. Algumas pessoas preferiram permanecer mesmo quando as dificuldades aumentaram. Elas conheciam aquele lugar melhor do que qualquer outro. Sabiam o nome de cada estrada. Conheciam os vizinhos. Lembravam de como cada rua havia sido antes. Mas o tempo não parava. E a cada nova partida, a sensação de isolamento aumentava. Imagine olhar para uma rua onde você cresceu e perceber que metade das casas está fechada. Imagine lembrar dos moradores de cada uma delas. Saber quem vivia ali, quem partiu, quem morreu, quem prometeu voltar, mas nunca mais apareceu. Pouco a pouco, Cocossi começou a se tornar uma cidade de lembranças. Quem permanecia não via apenas construções antigas, via o passado. Cada casa vazia carregava uma história, uma família que havia vivido ali, uma mudança, uma despedida, talvez uma última conversa antes de alguém pegar a estrada. Mas havia outro fator tornando tudo ainda mais difícil. À medida que outras cidades da região se desenvolviam, Cocossi parecia permanecer cada vez mais distante. Os moradores precisavam buscar fora aquilo que não encontravam mais dentro da própria comunidade: serviços, comércio, atendimento médico, estudo, trabalho. Que essa dependência de outras cidades mudava completamente a lógica da vida local.
Antes, Cocossi era um ponto de referência. Agora, muitos precisavam sair dali para resolver até mesmo necessidades básicas. A cidade havia deixado de atrair pessoas. Começava a expulsá-las lentamente, não por meio de uma ordem, não por uma catástrofe única, mas por uma realidade que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Em algum momento, muitas famílias chegaram à mesma conclusão. Permanecer exigiria um esforço cada vez maior, e partir poderia oferecer uma chance de futuro para os filhos. Essa talvez tenha sido uma das razões mais dolorosas por trás do abandono. Muitas pessoas não deixaram Cocossi porque queriam esquecer o lugar. Elas partiram porque acreditavam que, em outro lugar, poderiam encontrar aquilo que Cocossi já não conseguia oferecer. E assim, geração após geração, o número de moradores continuou diminuindo. Os mais jovens saíam, as famílias se espalhavam. E os moradores mais velhos ficavam como testemunhas de uma cidade que poucos ainda conseguiam reconhecer. Eles lembravam do movimento, das festas, das conversas nas ruas, dos comércios abertos, da cidade cheia. Mas essas lembranças começavam a contrastar com aquilo que existia diante deles. Silêncio, portas fechadas, construções vazias, uma paisagem que para quem chegasse pela primeira vez poderia parecer abandonada havia séculos. Mas não, o abandono de Cocossi não aconteceu de uma vez. Ele foi acontecendo diante dos olhos de quem viveu ali, devagar, casa por casa, família por família, até que aquilo que antes era uma comunidade cheia de vida começou a adquirir uma aparência completamente diferente. Cocossi ainda existia no mapa, ainda tinha pessoas, ainda carregava seu nome e sua história, mas a cidade que seus moradores mais antigos conheceram estava desaparecendo, e quanto mais o tempo passava, mais evidente ficava que aquela transformação talvez não tivesse volta. No próximo bloco, vamos chegar ao momento em que o silêncio começou a dominar Cocossi. Vamos entender o que acontece quando uma cidade perde grande parte de sua população, quando serviços desaparecem, quando construções deixam de cumprir sua função, e quando um lugar que um dia foi cheio de vida começa a ser conhecido por um nome que nenhum morador gostaria de ouvir. Cidade Fantasma. Porque foi nesse momento que Cocossi deixou de ser apenas uma pequena cidade do sertão em dificuldades e começou a se transformar em algo que despertaria a curiosidade de pessoas de todo o Brasil. Um lugar onde o passado ainda está de pé, mas onde grande parte da vida foi embora. Houve um tempo em que o som fazia parte de Cocossi, o movimento das pessoas, as conversas nas portas das casas, as crianças correndo pelas ruas, os animais, os comerciantes abrindo seus estabelecimentos, os sinos da igreja chamando os moradores. Uma cidade pequena pode não ter o barulho constante dos grandes centros, mas possui seus próprios sinais de vida. E Cocossi tinha os seus. Por isso, a transformação foi tão perceptível para aqueles que permaneceram. Não aconteceu de um dia para o outro. O silêncio foi chegando aos poucos. Primeiro, algumas ruas ficaram mais vazias. Depois, determinados comércios deixaram de abrir. Serviços passaram a ser buscados em outras localidades. E com o tempo, até mesmo os encontros que movimentavam a comunidade começaram a reunir menos pessoas. A cidade ainda existia, mas já não era a mesma. Para os moradores mais antigos, essa talvez tenha sido a parte mais difícil de aceitar. Eles não estavam vendo apenas pessoas partirem, estavam assistindo ao desaparecimento de uma forma de vida. Tudo aquilo que havia sustentado a rotina da comunidade durante décadas começava a mudar. Uma cidade vive através de pequenos hábitos. O lugar onde as pessoas compram, a praça onde conversam, a escola onde as crianças estudam, a igreja onde as famílias se encontram. Quando esses espaços começam a perder sua função, algo maior começa a acontecer. A própria identidade do lugar entra em transformação. E foi isso que Cocossi começou a enfrentar. Com menos moradores, manter determinados serviços se tornou cada vez mais difícil. A necessidade de viajar para outras localidades aumentava, para resolver problemas, para trabalhar, para estudar.
para buscar atendimento. E quanto mais as pessoas precisavam sair de Cococi para viver suas vidas, menos motivos encontravam para continuar morando ali. A cidade entrava em um ciclo que parecia impossível de interromper. Cada partida tornava a próxima mais provável. Uma família deixava a cidade porque não havia oportunidades suficientes, mas, ao partir, também reduzia o movimento econômico que poderia ajudar outras pessoas a permanecer. Um comércio fechava. Os moradores precisavam buscar produtos em outro lugar. Outro comerciante percebia que já não conseguia manter seu negócio, e mais uma porta se fechava. Aos poucos, as ruas começaram a adquirir uma aparência diferente. As construções continuavam ali, mas muitas deixaram de ter a presença diária de quem as habitava. Algumas casas permaneciam fechadas durante longos períodos, outras começavam a sofrer os efeitos do tempo. Portões permaneciam imóveis, janelas se fechavam. A vegetação avançava em alguns terrenos, e para quem chegasse sem conhecer a história, era fácil imaginar que aquele lugar tivesse sido abandonado de forma repentina. Mas a verdade era muito mais complexa. Cada construção vazia representava uma decisão, uma família que havia procurado outra oportunidade, uma geração que havia crescido longe dali, uma pessoa que talvez tivesse prometido retornar e que nunca conseguiu voltar. O mais impressionante é que Cococi não desapareceu completamente. Esse detalhe torna sua história ainda mais marcante. Não se trata de uma cidade totalmente vazia, apagada do mapa. Ainda existem pessoas ligadas ao lugar, ainda existem moradores na região, ainda existem memórias e vínculos que resistiram ao tempo. Mas o contraste entre o passado e o presente é tão grande que Cococi passou a ser vista por muitos como uma cidade fantasma. E talvez essa expressão seja mais forte justamente porque as construções ainda estão ali. A cidade não foi destruída. Ela não foi apagada por uma única catástrofe. Grande parte de sua estrutura permaneceu. O que desapareceu, aos poucos, foi o movimento. E existe algo profundamente estranho em caminhar por um lugar construído para receber pessoas e encontrar apenas silêncio. Uma rua existe para ser percorrida. Uma casa existe para ser habitada. Uma praça existe para reunir pessoas. Uma igreja existe para receber uma comunidade. Quando esses espaços permanecem, mas a vida ao redor diminui, o próprio cenário parece guardar uma pergunta. Onde foram parar todos? Em Cococi, a resposta não está escondida em um único acontecimento. As pessoas partiram para diferentes lugares. Algumas buscaram cidades maiores. Outras procuraram trabalho. Outras acompanharam suas famílias. Muitos jovens simplesmente construíram seu futuro longe dali, e cada pessoa que partiu levou consigo uma parte da cidade. Porque uma cidade não é formada apenas por suas ruas e prédios. Ela é formada pelas histórias de quem vive nela. Quando essas pessoas vão embora, os lugares permanecem, mas as histórias deixam de acontecer da mesma forma. É por isso que Cococi causa tanta impressão. As construções funcionam quase como testemunhas silenciosas. Elas permanecem onde sempre estiveram, enquanto as pessoas que lhes davam vida seguiram outros caminhos. E com o passar dos anos, o contraste ficou ainda maior. Para quem nasceu ali, Cococi continua sendo muito mais do que uma cidade abandonada. É o lugar onde a família viveu, onde os pais cresceram, onde acontecimentos importantes aconteceram, onde existe uma parte da própria identidade. Mas para quem chega de fora, o cenário é outro. Ruas vazias, casas antigas, prédios que parecem presos a outra época, e uma sensação de que o tempo avançou em todos os lugares, menos ali. Foi essa aparência que começou a despertar a curiosidade de visitantes e pessoas interessadas na história do lugar. Afinal, como uma cidade com tanta história chegou àquele estado? Seria realmente apenas consequência da seca? A perda de importância administrativa teria sido o principal motivo? Ou existiria algo mais por trás da transformação de Cococi? Com o passar do tempo, quanto mais a história da cidade se espalhava, mais surgiam perguntas. E onde existem construções vazias, silêncio e um passado que parece distante,
também começam a nascer histórias, relatos, rumores, lendas. Para algumas pessoas, Cocossi não era apenas uma cidade que havia perdido moradores. Era um lugar cercado por mistérios. Histórias começaram a ser contadas sobre acontecimentos antigos, sobre pessoas que teriam vivido ali, sobre situações que, com o tempo, passaram a fazer parte do imaginário em torno da cidade. Mas até que ponto essas histórias explicam o abandono? E até que ponto elas surgiram justamente depois que Cocossi começou a ficar vazia? Essa é uma diferença importante. Porque quando uma cidade perde seus moradores, o silêncio cria espaço para a imaginação. Uma casa vazia pode parecer apenas uma casa, mas quando ninguém sabe exatamente tudo o que aconteceu ali, ela pode se transformar no cenário perfeito para uma história. E Cocossi começou a carregar esse peso. De um lado, existe a história real, as dificuldades do sertão, o isolamento, a perda de importância, a falta de oportunidades, a saída gradual da população. Do outro, existe a Cocossi, que passou a viver no imaginário popular, a cidade das ruas vazias, das construções antigas, das histórias que despertam curiosidade e, em alguns casos, das lendas que tentam explicar aquilo que, na verdade, aconteceu lentamente diante dos olhos de todos. No próximo bloco, vamos entrar justamente nessa parte da história. As lendas e os mistérios que surgiram em torno de Cocossi. O que é memória? O que é imaginação? E por que uma cidade que foi abandonada lentamente acabou sendo cercada por histórias cada vez mais impressionantes? Porque, às vezes, quando as pessoas vão embora, o silêncio não significa que as histórias terminaram. Significa apenas que outras começaram a ser contadas. Quando uma cidade começa a ficar vazia, algo curioso acontece. As histórias não desaparecem junto com as pessoas. Na verdade, muitas vezes, acontece exatamente o contrário. Quanto menos gente permanece, mais espaço existe para as lembranças, os rumores e a imaginação. E Cocossi começou a carregar esse tipo de história. Para quem conheceu a cidade em seus tempos de movimento, cada construção guardava uma lembrança real. Aquela casa pertenceu a determinada família. Naquela rua existia um comércio. Ali aconteciam encontros.